Uma palavrinha aqui para nos abençoar, que a gente também não é de ferro, né? Precisa, né? Lendo aqui Mateus 24, chegando aqui no versículo 13 e 14, o 13 diz: e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Um dos sinais que fala que Jesus está perto de voltar, que o fim está próximo, é a pregação do reino de Deus em todo o mundo. E aí isso faz distinção entre o que se chama de cristianismo, né? Porque o mundo inteiro já ouviu falar sobre o cristianismo, o mundo inteiro reconhece a religião cristã, mas a religião cristã, ela não é composta do evangelho todo, né? A religião cristã no mundo, reconhecida no mundo, ela não é composta do evangelho vivo e verdadeiro de Jesus, mas um cristianismo histórico, divulgado, né, pelas religiões. O evangelho do reino, que Jesus fala que deve ser pregado no mundo todo e só então virá o fim, é o evangelho da obediência. Porque quando a Bíblia fala do evangelho do reino, está falando de um ambiente de reino. E a marca do ambiente de reino é que tem rei e tem servos. A obediência. Então, o evangelho que as pessoas, que a maioria das pessoas tem tido acesso, o evangelho da bênção, que Deus é protetor, que Jesus é salvador, que Ele quer abençoar, que Ele quer libertar, tudo isso não está errado, está certo. Mas a Bíblia diz que Jesus se tornou a causa de eterna salvação para os que lhe obedecem. Então o evangelho do reino é o evangelho da obediência a Cristo. Porque a mesma palavra que diz que Jesus veio para morrer por toda a humanidade, é a mesma palavra que diz que aquele que não crê nele será condenado. A Bíblia que nos conclama para o caminho da salvação é a mesma que diz que ficarão de fora os mentirosos, os covardes, os idólatras, os feiticeiros, os ímpios, né, em geral. Então, qual é o evangelho que tem que ser pregado em todo mundo? O evangelho do reino. Não o evangelho que apenas aponta Jesus como filho de Deus ou Jesus como filho de Maria. Mas o evangelho que chama você e a mim para um caminho de obediência. Obediência a Cristo. Este é o evangelho do reino. Louvado seja Deus, porque nesses três últimos séculos, esse evangelho do reino está se expandindo e chegando em todo mundo. Motivo pelo que a gente crê que o fim está chegando. Alguns países que ainda têm proibição pelo evangelho e que os missionários que entram para pregar entram correndo o risco de morrer, como Coreia do Norte e países dominados pelos muçulmanos, pelo comunismo, mesmo assim o evangelho está conseguindo entrar nesses lugares. E o mundo inteiro está tendo acesso à verdade do evangelho. Então, isso é uma espécie de relógio da volta de Jesus. E para concluir, eu quero chamar você, que já tem acesso ao evangelho, que já conhece a palavra, que já anda no caminho, a cooperar com Cristo nessa corrida contra o tempo. Cooperar com Cristo. Como assim? Pregando o evangelho do reino. Pregando o evangelho do reino. Hoje você tem acesso ao mundo inteiro nas suas mãos. Olha, eu estou aqui com o celular na mão. Só Deus sabe até onde vai uma mensagem como esta. Então você hoje tem acesso ao WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Alguns têm acesso ao TikTok. E são várias plataformas que você pode usar para divulgar o evangelho. O que você divulga?
Você está cooperando com Jesus na sua obra? Ou você está usando essas redes sociais só para se alimentar ou para se entreter? Use as redes sociais para pregar o evangelho do reino. Chame os seus amigos, as pessoas que estão no seu ciclo de relacionamento. Chame essas pessoas para obedecer a Cristo, para andar com Cristo, para seguir Cristo. E você estará cooperando com a pregação do reino de Deus em todo o mundo. Talvez existem algumas almas que Deus está reservando para ter acesso ao evangelho a partir de você. Você não fala, estará em falta. Então, Jesus está voltando, nós não temos dúvida, e a igreja está se despertando no mundo todo para proclamar o evangelho do reino. Isso mostra que estamos no caminho certo. Vamos continuar avançando, porque a qualquer momento a trombeta toca.